Bom dia, Acabe e Jezabel. É sobre esse casal horroroso que eu vou estar falando nessa manhã, né? Aqui na live Casais da Bíblia, chave mestra, Casais da Bíblia. Vou falar desse casal, da influência, né, negativa que eles tiveram sobre a vida da nação de Israel, sobre a sua própria casa, sobre a sua própria família. Espero que você goste, que Deus fale ao seu coração. Eu estou aí trabalhando nesse projeto Casais da Bíblia, né, já há algum tempo. Se eu não me engano, nesse tema Casais da Bíblia, acho que essa é a 5ª live, é a última live do ano, né, porque depois já vou dar uma descansada aí, vamos entrar em férias, e aí eu volto, se Deus permitir, ano que vem, né, lá para fevereiro mais ou menos, se essa for a vontade do Espírito Santo. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nesse projeto, nesse tempo todo em que eu tenho feito essas lives, que o Senhor ministre ao seu coração e que você esteja aprendendo, né, através desses casais aí. Já falamos de vários casais, falamos de Adão e Eva, de José e Maria, de Débora e Lapidote, falamos também de Jacó e Raquel. Foi um tempo bem precioso. Semana passada eu estive aqui com a apóstola Silvia, e ela falou das influências do DNA na descendência, né, de Jacó, né, e também nos antecedentes dele, de Abraão, né, de Isaac, o seu pai. Então foi um tempo bem precioso. Tem aí um conteúdo bem legal para você assistir, para você aprender, para você conhecer e para aplicar na sua vida. Isso que importa, né? Todo esse trabalho é o que? É para realmente que você venha aplicar isso na sua vida, na sua história, e que venha fazer diferença no seu casamento também, né? Mas antes de começar a live aqui, eu quero apresentar esse tempo ao Senhor, quero estar orando, e que em nome de Jesus o Senhor esteja aqui no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor nesta manhã. Te agradeço, Jesus querido, por essa oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra. Eu peço que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, que o Senhor esteja conduzindo esse tempo, que o Senhor esteja direcionando esse tempo e que o Senhor fale aos corações aqui nesta manhã, através desta live. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito se mova sobre a nossa vida e através do que é ensinado, do que é falado, o Senhor possa se revelar, o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a ter um casamento fundamentado na Tua palavra, um casamento cheio do Teu Espírito, um casamento que demonstra, Senhor, quem nos governa, e quem nos governa é Jesus. Então, se Jesus governa a minha vida e a tua vida, eu creio que as nossas histórias serão diferentes, as nossas histórias provocarão transformação na vida das pessoas. Então, Senhor Jesus, que o Senhor esteja no pleno controle desse tempo, que o Teu Espírito se revele poderosamente aos corações nesta manhã, Senhor. Onde quer que essa live for, no tempo que ela for assistida, Senhor, não importa, daqui a um mês, daqui a um ano, nós não sabemos, Senhor, por onde essa live pode ir e os caminhos que ela virá a percorrer para alcançar os corações. Não importa, independente do tempo, que o Teu Espírito se revele poderosamente aos corações, que o Teu Espírito fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz nova todas as coisas, através das nossas vidas, através dessa live, em nome de Jesus. O que eu não for capaz, Senhor, de revelar ao coração dos Teus filhos, das Tuas filhas nesta manhã, que o Senhor mesmo revele-se ao coração deles, que o Senhor traga luz, direção e orientação, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia, Milene, paz do Senhor. Bom dia, Ju, paz do Senhor. Seja bem-vinda aqui. E é isso aí. Hoje eu vou estar falando de Acabe e Jezabel, esse casal horroroso. Eu falei de um monte de casais legais, né, aqui na live, durante essas semanas. Os meus convidados também falaram, mas hoje a gente vai falar de um casal com uma influência terrível sobre a nação. E eles comeram desse fruto também dentro nos seus descendentes. Eles colheram as escolhas dos seus pais, né?
porque foi um dos piores casais da Bíblia, um dos piores personagens bíblicos é Acabe e Jezabel. Mas eu quero ler um texto de 1 Reis 16, do 29 ao 33, que é o texto que fala, né, deles, quando eles iniciaram, quando eles entraram na história. Então diz assim, no 30º ano, no 38º ano do rei, aliás, estou lendo 1 Reis 16, do 29 ao 33. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o precederam. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, como também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste de Azerá. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Bom dia, minha amiga querida, missionária Célia. Olha só, né? Eu comecei aqui falando que esse é um casal, um exemplo horroroso. Eles são um casal horroroso, né? Mas o tema da live é a influência que destrói um casamento. Nós sabemos, né, que Jezabel, ela tem uma influência, né? O espírito de Jezabel. Não é o meu propósito falar do espírito de Jezabel nessa live, mas é impossível não falar desse espírito quando a gente fala de Acabe e Jezabel. Mas aqui é onde ela aparece na história, né? Como é uma pessoa mesmo, um ser vivo, e o seu modo de agir, o seu modo de proceder. Bom dia, pastora Carla, paz do Senhor. Ela ficou gravado na história e se conhece hoje também, porque lá em Apocalipse, capítulo 2, também fala dela, desse espírito, não da pessoa de Jezabel, mas do espírito que atuava sobre a vida de uma profetisa dentro da igreja de Apocalipse, lá da igreja Tiatira. Então, aqui é o início de tudo. Quem é Jezabel, quem é Acabe, né? Etbaal, ela era filha de Etbaal. Etbaal significa literalmente com Baal, ou Baal está com ele. Etbaal era o pai dela, né? Eu vi um estudo que falava que ele era casado com Baal. Etbaal, né, que devia ser o nome dele. Ele associou o nome dele a Baal, porque era devoto a Baal. Então, eu vi uma versão que dizia que o nome dele significa casado com Baal. Olha que forte. O nome reflete a profunda devoção religiosa desse rei ao deus fenício Baal, uma divindade associada às tempestades e à fertilidade. Nós sabemos que as divindades, elas mudam de nome conforme o tempo vai passando, conforme a cultura, né? Então, naquela época, ele era conhecido como uma divindade associada às tempestades e à fertilidade. Ele era rei dos Sidônios. Etbaal ele era rei de Sidom, uma importante cidade-estado fenícia. Historiadores como Joséfo também o identificam como rei de Tiro, sugerindo que ele governava sobre toda a Fenícia na época. E eu sei também, né, por pesquisas, que ele conseguiu esse lugar, né, por corrupção, à força, né, derramando sangue, muito comum naquela época e infelizmente até os dias de hoje, né. Lá em 1 Reis capítulo 21, que eu não vou estar lendo, mas é um episódio muito importante que vai falar dessa influência de Jezabel sobre a vida de Acabe, né, quando tem a questão da vinha de Nabote, né, que Acabe deseja a vinha de Nabote. Bom dia Genilda, bom dia Aninha, paz do Senhor. Acabe deseja a vinha de Nabote e Nabote não entrega a herança dele para Acabe, mas a Jezabel, ela consegue, né, por causa dessa passividade de Acabe e também porque ele fica muito ferido, muito magoado, né, porque não consegue a vinha do outro.
Jezabel toma frente, né, e vai ali burlando todo o sistema para que aquela vinha seja realmente entregue para Acabe, isso a preço de morte, a preço do sangue, né, de Nabote, que era um homem íntegro, um homem correto, né. Então esse episódio, no capítulo 21 de 1 Reis, é muito importante, porque ali você vai ver como ela se movimenta, né, como ela age, né. E eu quero falar de casamento, tá bom? Vamos focar aqui em casamento, né. Bom, nem todo casal da Bíblia é um exemplo a ser seguido. Alguns são alertas. E esse é um casal alerta, um casal horroroso, né? Acabe e Jezabel representam o poder devastador de uma influência conjugal sem temor do Senhor. Casamento não é só por parceria, é influência mútua. A pergunta é: que tipo de influência é exercida dentro da tua casa? Pensa nisso. Você, como esposa, por enquanto nós só temos mulheres aqui, você, como esposa, que tipo de influência você tem trazido para dentro da sua casa? Queridos, as pessoas com quem nós somos aliançadas, elas têm uma grande influência sobre nós. Por causa dessas alianças que nós temos, muitas vezes nós não enxergamos se essa influência ela tem sido benéfica ou se ela tem sido maléfica para a nossa vida. Então, nós precisamos tomar cuidado. É claro que tudo que meu esposo fala para mim é importantíssimo. A opinião dele é importante e deve ser. Mas eu preciso ter um discernimento muito claro para entender também que, de repente, a sugestão que o meu marido ou que a minha esposa está dando, pode vir de uma influência maligna. Nós somos gente, nós não somos divinos, nós podemos ser influenciados por uma ideia, um pensamento, uma opinião totalmente fora da vontade de Deus, né? Então, que tipo de influência você tem exercido dentro da sua casa? Nós sabemos que esse poder de influência, nós podemos usar ele de várias maneiras, de maneira negativa ou de maneira positiva, de maneira a levar os nossos familiares à presença de Deus ou de uma maneira a fazê-los se afastarem de Deus. E essa influência está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a vida do esposo e sobre a vida das esposas também, né? Quem eram Acabe e Jezabel? É verdade, né, pastora Carla? Exatamente, perfeita colocação sobre as alianças que nos separam, né? Do marido também, alianças que nos separam do marido, às vezes amizade, lideranças, né? Em toda aliança, porque bom dia, Kelinha, paz do Senhor. Em toda a aliança, irmãos, é muito mais difícil você discernir algumas coisas com as pessoas com quem você está aliançada do que com as pessoas que você não tem aliança. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as alianças que nós fazemos. Mas quem era, né, Acabe? Acabe, ele foi rei, né, de Israel, tá lá em 1 Reis 16, o verso 29, eu acabei de ler. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, 1 Reis 16, 30. Ele era um homem passivo, fraco espiritualmente e facilmente manipulado. Você vê, o cara tá num lugar de liderança, ele tem autoridade, ele tem poder de influência, mas ele não usa, né? Ele era uma pessoa fraca, né, espiritualmente. Pensa que Acabe entrou nessa aliança com Jezabel, uma aliança de casamento, por causa de política. O pai dele arranjou esse casamento para ele. E o pai dele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Acabe segue o fluxo, né? E realmente envergonha, né, o reino. Envergonha Jesus. Jezabel, quem é Jezabel? 1 Reis 16, do 31 ao 32, fala dela, e também 1 Reis capítulo 21, que fala da sua artimanha, da sua estratégia, né, ali para tomar a vinha de Nabote. Ela era uma mulher forte, manipuladora, perversa e sem temor de Deus. Né? Ela introduziu a idolatria, perseguiu profetas, destruiu a fé em Israel. Essa foi uma aliança terrível que causou muitos danos para Israel, causou muitos danos, né, para a nação e também para sua própria casa, para sua própria família.
Como ia jorrar coisa boa dessa aliança, gente? Como ia dar frutos bons essa aliança? Impossível, né? Esse casamento é a junção da passividade de um com a perversidade do outro. Resultado, um caos. Um caos. E pensa que Acabe reinou sobre Israel 22 anos. Por 22 anos a nação esteve debaixo desse jugo, dessa carga, desse peso. Então, muito cuidado. Hoje aqui na live, né, pelo menos até agora, nós não temos, que eu saiba aqui, ninguém solteiro. Se eu não me engano, tem uma solteira aí, a Lohane, né? Toma cuidado com as alianças que você faz. A aliança de casamento é a aliança mais importante da sua vida. Depois da aliança que você faz com Jesus, o seu casamento é a segunda coisa mais importante da sua história, da sua vida. Porque se você faz uma aliança com uma pessoa dessa, como Acabe fez, esse exemplo ruim, acabou sua história. Olha, muito difícil. Precisa mesmo ter um encontro real com Jesus, levar a vida à cruz, ir para a cruz lá e se manter lá, porque essa aliança pode destruir a sua vida, destruir seus sonhos, os seus sonhos proféticos, o que Deus planejou para você. Uma aliança de casamento errada é um problema. Então toma cuidado, né? 3 marcas do casamento de Acabe e Jezabel. A primeira marca, casamento onde não há liderança espiritual. A gente viu aí, né? Em 1 Reis 16, do 30 ao 33. Deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui. Não coloquei, mas eu quero ler para você. Provérbios, capítulo 11, 14. Diz assim, olha. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Então, pensa bem. Sem diretrizes, sem liderança, a nação cai. Sem diretrizes, sem liderança, a casa cai. Olha que sério isso, né? Acabe falhou em estabelecer direção espiritual. Ele sabia das direções de Deus para ele e para o povo, mas não aplicou, não obedeceu. Acabe não está nessa história de inocente. Ele sabia que os reis de Israel, o povo de Israel, era proibido de fazer alianças com povos pagãos. Eram proibidos de se casar com pessoas que não eram de Israel, que não tinham temor a Deus. Então, o Acabe ele não estava de inocente aí nessa situação, né? Ele permitiu que Jezabel dominasse toda a estrutura espiritual da nação e da casa. Não tinha pulso firme, não dominava sua esposa e nem a sua casa. Onde falta liderança espiritual, sobra o quê? Desordem, né? Provérbios 28, quero ler também aqui com você. 28, 18, diz assim, olha. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Então, Acabe, ele não foi íntegro com Deus, não manteve, né, aquilo que ele sabia que tinha que fazer. Ele não cumpriu o seu papel, não usou o seu lugar de liderança com sabedoria, com temor de Deus. Pelo contrário, ele agia com passividade. Tem uma diferença de ser passivo e ser pacífico. Pacificar é uma pessoa pacificadora, que tem paz, que ministra paz nas questões de conflito, de dificuldade. Uma pessoa passiva é uma pessoa que deixa de usar o seu poder de liderança, o seu poder de influência de maneira correta, de maneira íntegra. Então, quando o homem não assume o seu lugar espiritual, a casa fica vulnerável. A ausência de liderança gera espaço para decisões erradas. Alguém assumirá esse lugar de liderança. Se o marido, como líder da casa, como líder do lar, ele não assume o lugar dele, alguém vai assumir esse lugar. Em toda e qualquer situação onde não houver uma liderança, alguém vai assumir esse lugar. Então, Acabe, com a sua passividade, ele deu lugar para que Jezabel liderasse a nação, liderasse a casa. Né? A Bíblia, irmãs, e aqui hoje, pelo que eu estou vendo, só temos mulheres. A Bíblia, ela é muito clara que a liderança da casa deve estar sobre o esposo. Talvez, com a nossa mentalidade, né, em 2025, a gente pense, pastora, não é bem assim.
Queridos, é uma liderança compartilhada, cada um cumprindo seu papel, no seu lugar de unção. Tem coisas aqui dentro da minha casa que eu que vou liderar, porque está dentro dos meus talentos, está dentro dos meus dons, está dentro da minha experiência. Mas eu lido com essa liderança em temor a Deus, em respeito ao meu marido. Então, de acordo com ele. Ele mesmo entende, nossa, esse negócio aí é com você, você que tem que resolver isso aí, porque essa é a sua área. Mas a Bíblia ela é muito clara, olha só, Efésios 5:23, oi Lidiane, paz do Senhor, diz assim, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, esse é o projeto de Deus. Marido, cabeça da esposa, né? Ainda, lá em 1 Coríntios 13, eu quero ler aqui embaixo, 1 Coríntios 13, 11, 13, diz assim, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da esposa é o marido, e o cabeça de Cristo é Deus. Um dia eu tava orando e me lembrei desse texto, e eu pensei, meu Deus, Jesus é o cabeça do meu esposo. Então eu comecei a orar diferente pelo meu esposo. Se Cristo é o cabeça do marido, se você identifica que tem alguma coisa errada, que o seu marido, por exemplo, como Acabe é uma pessoa muito passiva, não é pacífico, mas passivo, ore. Senhor, trabalha na mente do meu esposo, desaloja todas as questões que causou na mente dele essa passividade. Você como mulher, como esposa, se você identificou isso, se você discerniu isso, você pode orar, porque Cristo é o cabeça do marido. Você acha que Cristo sendo o cabeça do marido, ele não é poderoso para santificar a mente do seu marido e colocar ele no lugar de liderança que o próprio Deus planejou para ele? Então, se você está lutando aí dentro do seu casamento por algumas questões de mudança, de algumas coisas que você percebe na vida do seu esposo, ore, porque Cristo é o cabeça dele. Deus vai trabalhar na vida dele, é vontade de Deus fazer isso. Não é se isso é uma coisa ruim, é uma coisa que impede que ele esteja nesse lugar de liderança que Deus planejou para ele. Deus está do seu lado, Deus está trabalhando nesse negócio. E você vai ser esse canal, né? Essa intercessora que vai ajudar o seu marido a chegar nesse lugar que Deus tem para ele. E esse é o nosso papel, não é? Nós somos ajudadora. É para isso que Deus nos chamou. Se você identifica alguma coisa, não é para acusar, não é para julgar, não é para denegrir a imagem, nada disso, mas para usar o seu poder de influência para levar o seu marido para um lugar de liderança que Deus sonhou para ele. 1 Timóteo 3, 4, 5 diz assim, acerca, né? Ele está falando acerca dos bispos, né? Bom dia, Kátia, paz do Senhor, né? Daquele que é chamado à liderança da igreja, mas isso tem a ver também com a liderança da casa. Diz assim, deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição, com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, 4, 5. Então, saber ordenar a casa, saber liderar a casa é uma obrigação. Marido e mulher devem saber ordenar a sua casa, devem saber manter a sua casa em ordem. Os filhos em sujeição, ensinados no caminho do Senhor, é uma missão. Deus você que é casada aí, já tem uma missão na sua mão. Se você está esperando um chamado de Deus, esse é seu primeiro chamado. Cuida dele, cuida dele. O marido é o líder espiritual do lar, deve conduzir a família nos caminhos de Deus. Liderança não é poder para mandar, mas uma responsabilidade de servir e cuidar da esposa e dos filhos, pois a mulher é a sua ajudadora. Gênesis 2,18. Casamento é uma parceria de respeito mútuo. Não é? Um respeitando o outro. Como que deve ser a liderança do marido?
A liderança implica em quê? Em prover. Prover o quê? Prover sustento, né? Prover as necessidades da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, necessidades também sentimentais, emocionais, né? Liderança implica no quê? Em proteger tanto materialmente quanto espiritualmente. O marido é o sacerdote do lar, ele precisa executar esse papel, ele precisa saber conduzir a sua casa à presença de Deus, é servir e estar disposto a sacrificar-se por sua esposa, orientá-la e guiar a sua casa. Ele deve ser íntegro, ouvir a esposa e tomar decisões juntos. Não é? Tudo bem que a gente aqui no Brasil, a gente teve e tem ainda uma influência muito ruim, machista, né? E alguns homens, né? Eu acredito mais que o pessoal mais velho, mas os mais jovens ainda carregam um pouco disso. Eu tenho percebido isso. Às vezes essa posição machista de que o homem que ele deve mandar em tudo, ele deve tomar todas as decisões. Gente, Provérbios está falando aqui, né? Vários textos da importância dos conselheiros. E quem tem uma mulher, querido, você deve liderar a sua casa junto com a sua esposa. Eu entendo o lugar do meu esposo, respeito e honro, mas eu posso ajudá-lo, muitas vezes dando uma opinião, dando uma sugestão, aquilo que ele não é bom, né, que ele não faz com excelência, se eu posso fazer, eu posso ajudar. Então, não é uma liderança que manda, que ordena, não, é uma liderança compartilhada com respeito. Isso faz toda a diferença. A segunda marca que a gente pode aprender aqui do casamento de Jezabel e Acabe é um casamento marcado por manipulação. 1 Reis 21, do 1 ao 16, a gente vai ver ali, né, o caso da vinha de Nabote, onde a gente vai ler e vai entender como Jezabel arquiteta tudo para que aquela vinha seja entregue para o marido dela. O episódio revela que Acabe desejou o que não era dele. Ele desejou... Gente, lá em Israel, a gente vai encontrar o quê? Que as heranças não eram para ser repassadas para outras pessoas. Não era para ser transferida para outras pessoas. As tribos deveriam manter a sua herança ali de geração em geração. E Acabe, você vê que ele está desejando uma coisa que era contra os princípios da palavra, era contra Deus. Mas mesmo assim, com aquela manha toda dele, ele chega em casa chorando porque não conseguiu a vinha de Nabote, e aí era a oportunidade que ela precisava. Quando não conseguiu, ele ficou ressentido e foi infantil, né, diante dessa situação. Jezabel assume o controle, frauda cartas, arma a morte de Nabote. É um texto muito triste, porque os líderes da cidade também tiveram que fazer tudo o que ela mandou eles fazerem ali, porque iria morrer todo mundo se eles também rejeitassem, né? Quando um assume o controle e o outro cede em tudo, o casamento se torna abusivo. Nós somos seres inteligentes, né? Homens e mulheres. Decidir em parceria, decidir como casal, com certeza, gente, é o cordão de 3 dobras, marido, mulher e Deus. Não é? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Quando um só assume o controle e o outro só vai cedendo, isso vai virar o quê? Um casamento, um relacionamento abusivo. Porque a outra pessoa não tem mais, ela não reage, não tem mais reação. Cadê a opinião dela? Cadê o modo de pensar? Cadê o que ela tá vendo? Alguma coisa está errada nesse casamento. Relacionamentos saudáveis têm decisões compartilhadas, não manipuladas. Casais precisam desenvolver diálogo, não domínio. Tem que ter concordância. Ontem eu fiz uma live aí com a pastora Carla. Tá aqui no meu perfil, né? E nós falamos disso, né? Do poder da concordância entre casal. É o cordão de 3 dobras. É aplicado no casamento. A gente conversa, troca uma ideia, vê o que é melhor, decide juntos e Deus está a nosso favor, Deus vai à nossa frente.
Também há, né, momentos em que a gente pode decidir, mesmo sendo dois, pode decidir de maneira errada, como foi lá, né, Ananias e Safira, lá em Atos 5, que fizeram uma aliança, né, tinham uma aliança e depois entraram num acordo de fazer uma coisa ruim, e eles foram condenados ali, morreram, né, instantaneamente ali, né, porque mentiram para os apóstolos. Então, é melhor serem dois do que um, né, diz a Bíblia também. De repente, meu marido pode sugerir alguma coisa que está fora dos princípios da palavra, e eu vou discernir isso, falar, olha, ô marido, mas isso aí não vamos fazer desse jeito não, vamos fazer, a Bíblia diz isso, a palavra diz isso. Ou o oposto, eu posso sugerir alguma coisa, não, mas a palavra diz isso. Então, é uma oportunidade ali de acerto, de acertarmos o alvo, né? Jezabel floresce no lugar onde aquele que tem autoridade não exerce a autoridade devida. Jezabel encontra lugar onde aquele que tem autoridade abre mão do seu direito de decisão, de liderança. E isso é muito grave. Eu tenho certeza que tanto você quanto eu já viu casamentos assim, em que o marido não tem exercido a autoridade que está sobre ele, e porque ele não toma o lugar dele, alguém toma. No geral, são as esposas, e elas acabam se tornando como uma Jezabel. Isso tem prejuízo para casa, tem prejuízo para a família, tem prejuízo na criação dos filhos. E, infelizmente, isso é muito sério. A terceira marca é casamento que se afasta completamente da vontade de Deus. Esse casamento se tornou, essa aliança se tornou uma inimiga de Deus, inimigo do projeto de Deus, porque ele fez, né, o texto que a gente leu aí em 1 Reis, capítulo 16, Acabe aborreceu a Deus, aborreceu pior do que todos os outros reis, pior até do que Jeroboão. Então, casamentos que se afastam completamente da vontade de Deus. Jezabel levou Israel à idolatria. Acabe permitiu e se uniu àquilo que Deus condena. O fim dos dois é marcado por uma tragédia e um juízo, porque Deus, lá em 1 Reis, capítulo 22, e 2 Reis, capítulo 9, do 30 ao 37, vai contar ali como eles morrem, né? Como Jezabel morre, e é horroroso também, né? E pensa bem, eles trouxeram maldição para sua família, para os seus filhos. Deus usou ali o profeta para falar com Acabe que Deus exterminaria todos os homens da família, que eles morreriam, eles não produziriam, não teriam frutos, não teria descendência. Isso na Bíblia, gente, é algo ruim, é algo terrível. E essa maldição veio sobre a vida de Acabe e de Jezabel. Casamentos que ignoram a voz de Deus inevitavelmente colhem consequências. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ter bênçãos na sua vida, tema ao Senhor. Que o seu casamento seja fundamentado no temor a Deus. Aí você pode falar para mim, pastora Rita, mas o meu marido não é cristão. Querida, Jesus com você, vocês são a maioria. Você pode estabelecer o reino de Deus dentro da sua casa, com graça, com sabedoria, com temor de Deus. Se você for a mulher que a Bíblia diz que você deve ser, o seu marido vai ser alcançado. No tempo de Deus ele vai ser alcançado. Sabe? Eu gosto muito quando Paulo fala disso lá em 1 Coríntios capítulo 7. Você vai ver ele falando do casamento, e tem um momento que ele fala assim, que a mulher que teme ao Senhor, muitas vezes ela vai ganhar o marido sem palavras. Não vai precisar insistir, não vai precisar ficar falando na cabeça dele, mas as atitudes dela, o seu modo de proceder, a sua sabedoria, a sua honra que ela dá ao marido, o seu respeito, vai fazer essa mulher alcançar esse marido, e esse marido vai ser salvo em algum momento. Deus é fiel, Ele está comigo e com você. Então, não ignore a voz de Deus.
Que a voz de Deus tenha lugar dentro do seu casamento. Seja através da sua vida, só você servindo a Deus, ou seja através da vida do casal que serve a Deus, que ama a Deus, né? Quando o casal abandona princípios bíblicos, a aliança se deteriora. Toda decisão longe de Deus leva à destruição. Algumas lições aqui que eu quero deixar, né, para nós, baseado na história de Acabe e Jezabel. A influência do cônjuge pode edificar ou destruir. Escolha ser a influência que aproxima o outro de Deus. Olha, irmãs, eu me lembro de momentos em que foi muito claro para mim, em que eu poderia manipular, em que eu poderia controlar, dominar. Eu poderia fazer essa escolha, mas era muito claro para mim, sabe? E eu decidi naqueles momentos, não vou dominar, não vou controlar, não vou manipular. Eu vou deixar que ele resolve, que ele tome as decisões, que ele lidere. É uma escolha. Talvez você possa pensar, não é uma escolha. É uma escolha. Se você ama Deus, se você teme Jesus, o Espírito Santo está na sua vida, você vai aprender a discernir. E ele vai falar para você, olha, você pode escolher agora. Ou você controla, manipula, ou você deixa ele fazer. A Bíblia também diz que não é nem por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Muitas questões dentro da casa, aquelas questões de conflito, coisas que você não concorda, que você acha que não está certo, não é por força ou por violência, é pelo Espírito de Deus. Então, deixe o Espírito Santo controlar a sua casa, o seu casamento, a sua família. Deixe o Espírito Santo ter o controle e deixa ele conduzir o seu esposo. Dá oportunidade, deixa o seu esposo tomar as decisões. Muitas vezes nós somos muito rápidas, tomamos a frente, tomamos as decisões, falamos, decidimos. E a gente pode errar, gente. Muitas vezes nós erramos. Quantas vezes eu achei que eu estava enxergando tudo tão claramente, que eu tinha as respostas para aquelas questões, e aí quando eu conversava com meu marido, ele vinha com uma outra resposta tão tremenda que eu falava, meu Deus, aí eu pensava, Jesus, obrigada, porque eu falei com ele antes, e ele respondeu, nossa, que você tem razão, fazer dessa maneira é melhor, então toma cuidado, né, deixa que a sua influência aproxime seus filhos e seu esposo a Deus, porque muitas mães manipulam os filhos, muitas mães controlam, dominam, né? Os filhos já são adultos, poderiam tomar as decisões deles e ela, de certa forma, está ali, ó, controlando todas as coisas para que eles façam o que ela quer, o que ela acha que é correto. Os seus filhos precisam saber viver, eles precisam saber tomar decisões. Se eles errarem, eles erraram, todo mundo erra. Acontece. Se eles pedirem a tua opinião, você dá a sua opinião. Se eles não pedirem, você fica na sua. Estou falando de filhos adultos, né? Quando eles são crianças é diferente. Você é que vai ensinar, você é que vai dirigir, mostrar, mas chega lá para os 9 anos mais ou menos, você já tem que começar a incentivar a tomada de decisão e mostrar o caminho e conversar e falar, olha, mas se você fizer assim, pode acontecer isso e isso. Se você fizer daquele jeito, você vai entristecer o Espírito Santo que está na sua vida. Então, é buscar de Deus sabedoria, usar a sua influência de maneira a levar o outro para mais perto de Deus. Outra coisa, outra lição que a gente pode aprender, passividade espiritual é tão perigosa quanto rebeldia. Pensa bem, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou passivo, a passividade parece que é boa, a pessoa não se manifesta, ela tá ali inerte. Não, ela é tão perigosa quanto a rebeldia. Olha onde Acabe chegou, olha quem ele foi. O casamento precisa de liderança de ambos, com responsabilidade e temor. Cada um cumpre o seu papel com maturidade, entendendo que, em certos momentos,
será preciso confrontar o cônjuge com amor e firmeza, apontando que aquela não é a melhor direção. É equilíbrio. Equilíbrio, tem que ter equilíbrio entre o casal, né? E nas tomadas de decisão, alguém precisa estar enxergando claramente as coisas, gente. Se o outro não está enxergando, por isso que nós somos dois, o outro pode estar vendo. A passividade caracteriza-se por uma ausência ou reduzida vontade de agir e também por uma fraca capacidade de reação. O sujeito que sofre de passividade tem igualmente uma falta de iniciativa e de poder de decisão. Tem uma frase que o pessoal, a moçada tem falado muito hoje em dia, ai, que preguiça de ter que resolver isso, que preguiça de ter que acertar essa situação, que preguiça de ter que confrontar isso. Cuidado, cuidado, você pode estar sendo passivo numa situação em que você deveria agir, que você deveria tomar uma posição, ter uma opinião, ter uma influência ali e falar, não é? Omissão é um sinônimo da passividade. Inatividade, apatia espiritual, mornidão, preguiça. Pessoas que são passivas, em excesso, que são apáticas, elas precisam de cura. Elas precisam ser restauradas em algum momento da história delas. Algo aconteceu e essa pessoa foi levada à passividade num ponto que essa passividade impede que ela tome decisões, impede que ela assuma o lugar dela, e isso é um prejuízo para a vida pessoal dela, para a liderança da sua casa, para onde quer que ela estiver envolvida. Então, não pense que passividade é uma coisa boa. Ser pacífico, como eu já falei, é uma coisa boa. É uma pessoa que usa o seu poder para pacificar situações e conflitos. Agora, passividade é essa pessoa que é omissa, que é inativa, que é apática espiritualmente, que é considerada morna na fé, que é preguiçosa. Isso é ruim. Outra lição que nós podemos aprender, né? Com a história de Acabe e Jezabel. Manipulação não é amor. O manipulador, ele sempre vai mostrar que aquilo que ele está fazendo por você é por amor. Ele quer o seu bem. Ele quer o melhor para você. Mas é tudo mentira. Ele está te manipulando por trás. É como se você fosse uma marionete na mão dele e ele vai te conduzindo para onde ele quer que você vá. Relacionamentos saudáveis lidam com transparência, não com controle. Manipulação é o ato de influenciar ou controlar alguém ou algo de forma indevida, sutil ou dissimulada, para atingir objetivos próprios, muitas vezes em detrimento do outro, alterando pensamentos, emoções ou comportamentos sem o consentimento ou percepção da pessoa manipulada. O objetivo é obter vantagens, poder ou benefícios pessoais, explorando vulnerabilidades alheias. Então, quando a manipulação faz parte do casamento, faz parte do relacionamento conjugal, muitos prejuízos estão sendo causados nesse relacionamento e isso vai ser transferido para os seus filhos. Os filhos vão aprender a ser manipuladores, dissimulados. Eles vão também aprender com você, pai e mãe, que a passividade ela é uma arma, então eu posso me tornar passivo diante das minhas responsabilidades, diante do meu chamado que Deus fez à minha vida, ou do chamado que o mundo está gritando lá que é meu, né? Talvez nos talentos, no lugar de unção que eu estou sendo levado a estar. Em vez de me posicionar, eu vou me tornar passivo. Eu não vou reagir, eu vou ficar inerte diante dos conflitos, diante das situações que tem que ser resolvida. Eu pensava nessa live hoje, nesse assunto, e me lembrava daquele texto. Maldito aquele que faz a obra fraudulentamente
e que retém a sua mão da espada, né? E é até interessante porque me vinha esse texto, a segunda parte do texto. Tem situações em que você tem que agir, tem situações que Deus quer que você se levante, que você faça alguma coisa, que você tome a liderança daquela situação, que você tome uma posição. E muitas vezes, por medo de agir, por medo de fazer o que tem que fazer, você se retrai, você esconde a espada, guarda a espada, e o tempo, a oportunidade passa. E a situação fica sem resolução, fica sem resposta, porque você não agiu. Pensa, maldito aquele que faz a obra de Deus fraudulentamente, maldito aquele que cuida da sua casa fraudulentamente e retém a espada. Quer dizer, no momento que você tem que agir, você não age, no momento que você tem que falar, você não fala, no momento que você tem que tomar liderança, você não toma. Se isso se tornar um padrão dentro da sua casa, essa casa não vai ter ordem, vai virar um caos. Os filhos vão crescer sem liderança, sem direção, influenciados pela passividade, pela manipulação. Então toma cuidado, né? Toma cuidado. E mais uma lição que nós podemos aprender. Deus trata com seriedade alianças contaminadas. Se há ídolos, sombras ou práticas nocivas, Deus confronta para restaurar. Acabe violou as alianças de Deus com as suas decisões e atitudes. Entrou numa aliança contaminada com Jezabel, algo que Deus havia proibido. Os casamentos com outros povos era proibido pela lei de Moisés. Tenho aqui o texto, né, de Deuteronômio 7, do 3 ao 4, que fala que eles não deveriam se casar com outros povos, exatamente para que não se contaminasse. Hoje, talvez você veio para Jesus, né? Você já era casada, casou, né? Tudo bem, querida. Agora, segue em frente. Mas segue em frente aplicando os princípios da palavra. Eu comecei a live falando, né, que as solteiras, os solteiros, eles têm o poder de decisão, o poder de escolher bem, de buscar de Deus as direções para o seu futuro casamento, com quem deve ser, como deve ser essa pessoa. Então, pensa bem, essa escolha que os solteiros fazem, se ele tem conhecimento de Deus, ele pode escolher uma pessoa de Deus e a vida dele vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais leve. Mas aqueles que já escolheram e hoje estão casadas, não fica desesperada, não vai se divorciar, não vai se separar, nada disso. Mas segue a sua vida aí casada no temor do Senhor, honrando a Deus e honrando a sua casa, seu esposo, aplicando os princípios da palavra, né? Eu já falei um pouquinho antes desse assunto. E para encerrar, né, Acabe e Jezabel mostram o que acontece quando dois se unem, não para um propósito santo, mas para interesses pessoais. O casamento deles foi uma aliança entre dois povos, Israel e os sidônios. Foi uma aliança política, mas veja quantos prejuízos essa aliança trouxe para a nação de Israel. Quantas destruições. Todo casal precisa decidir, seremos um casal que inspira ou um casal que destrói? Né? Vocês como casal, o que vocês têm feito? Vocês têm construído, edificado, vocês têm inspirado outros casais? Ou vocês têm destruído, não é? Como Ananias e Safira, como Acabe e Jezabel. Você conhece mais algum casal aí que foi um mau exemplo? Põe aí para mim. O Espírito Santo tem poder para quebrar a manipulação, restaurar a liderança e alinhar o casal ao propósito de Deus. Deus tem poder de transformar essas situações, de quebrar o poder da passividade, de entrar na vida dessa pessoa e restaurar a sua história, ressignificar as suas dores e trazer para ela, né, essa vida ativa que o Espírito Santo tem, esse poder de decisão, esse conhecimento de quem você é em Deus.
né? O Espírito Santo tem esse poder de quebrar o poder da passividade e o poder da manipulação. Pessoas manipuladoras também sofreram feridas profundas, que precisam de cura, que precisam de restauração, para sair desse lugar de manipulador, de manipuladora, e se assentar num lugar de honra, de filho, daquele que depende de Deus e confia que Ele está no controle de todas as coisas. Sabe, talvez essa realidade seja uma coisa tão doida para você, tão nova, você pense assim, ai, mas, minha mãe era manipuladora, a minha mãe era uma Jezabel, ela cuidava da casa, ela sempre fez tudo, meu pai também, meu Deus, meu pai bebia, não tomava decisão nenhuma, quem resolvia tudo era minha mãe. Lembra que eu falei aqui na live? Quando você não toma lugar de liderança, alguém vai tomar? A mãe precisou muitas vezes assumir esse lugar, mas ela não tinha conhecimento da palavra. Hoje você tem conhecimento, você não precisa seguir o mesmo padrão, você pode quebrar esse padrão e ir para o lugar que Jesus tem para você, como uma esposa sábia, edificadora, que ama Deus e depende totalmente de Deus. A cruz é a resposta. A cruz é a resposta para pessoas manipuladoras, né? É a resposta para pessoas passivas que não se posicionam, que estão inertes. Vá para a cruz, dependa de Jesus, confie nele, tenha temor de Deus antes de qualquer palavra, antes de tomar decisões, antes de falar com seu esposo, de lidar com seus filhos. Busque a sabedoria de Deus, é um processo. Isso não é conseguido assim, no estralar de dedos, não. É um processo, uma caminhada que você vai fazer com Jesus para chegar nesse lugar de cura completa, de restauração e para que o seu casamento seja totalmente guiado e controlado pelo Espírito Santo. Amém? É isso, queridos. Eu falei hoje desse casal horroroso. Eu pensei em pôr esse tema, o casal horroroso, Acabe e Jezabel. Mas eu falei, não vou colocar, porque quem não conhece, quem não entende, não vai entender nada, né? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Essa é a minha última live do ano. Em nome de Jesus. Interessante que ontem eu estava olhando nas minhas anotações. O Senhor tinha colocado no meu coração de fazer 5 lives falando sobre os casais da Bíblia, né? Esse ano. E realmente foi exatamente isso. 5 lives, né? Falando dos casais da Bíblia. Tudo isso aí, né? Isso é fruto dessa palavra aqui, que está aqui nesse livro que o Senhor me deu, e tudo isso para a glória dele. Eu quero orar por você, né? Semana que vem não vou estar mais fazendo as lives, só ano que vem, mas eu quero abençoar a sua vida. Todas as lives ficam salvas aqui no meu perfil. Vai lá para o YouTube, para o meu canal Chave Mestra, né? Procura lá se você quiser assistir por lá. Não esquece de curtir a live quando eu postar aqui, republicar, sabe aquelas setinhas que faz assim aí no Instagram, dá uma para lá, outra para cá? Clica ali que você está republicando, né? E compartilha com seus amigos, com as suas amigas. Glória a Deus, Genilda, glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Né? Você que não assistiu minha live com a pastora Carla, tá aí no meu perfil, foi muito legal, foi um tempo bem gostoso. Tá no perfil dela também, lá da FATEB, Nova Petrópolis, né? Rio Grande do Sul. E tá no meu também aí, no Instagram. Pode assistir, que você vai gostar. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por essa manhã, por essa oportunidade de estar aqui. Te agradeço pela vida dessas irmãs que estão aqui ao vivo, Senhor, se fazendo presente aqui comigo. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Que o Senhor continue ministrando ao coração das tuas filhas, das que estão aqui, daquelas que vão assistir depois, dos teus filhos que vão assistir depois, que eles recebam toda a porção que o Senhor tem a derramar ao coração deles, dentro desta palavra, dentro desse modelo de casamento, esse modelo ruim, Senhor, que nós venhamos aprender, que essa situação venha ser como um alerta para as nossas vidas. Jesus querido, se alguém aqui que vai estar assistindo essa live vive essa situação de passividade ou a situação de manipulação, Senhor, isso já está tão impregnado no coração dessa pessoa que ela nem conseguia discernir que agia assim.
sim. Eu peço que o Espírito Santo traga luz sobre esses corações, Senhor, de maneira que essa pessoa possa enxergar essas situações e ela possa se colocar diante do Senhor, numa busca profunda de cura, de restauração, Senhor, que ela possa rejeitar, Senhor, essa manipulação, que ela possa rejeitar, Senhor, essa passividade, que haja um despertar nesses corações, Senhor, e essa pessoa saia desse lugar, que ela abra mão desse poder de manipulação, que ela abra mão, Senhor, de se esconder nessa fortaleza da passividade. Haja Espírito Santo sobre as nossas vidas, os nossos casamentos são teus, as nossas casas são tuas, nossas famílias são tuas. Senhor, tenha o controle, tenha a liderança na nossa casa, ajusta os nossos casamentos segundo aquilo que está no seu coração, os teus planos, os teus propósitos sejam cumpridos na nossa vida, que o teu reino venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos casamentos, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que veio para contaminar o nosso casamento, seja agora repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor lance luz em todos os territórios do nosso casamento, Pai. E que a gente possa enxergar os territórios que não foram conquistados. Que haja força, direção, disposição para conquistar esses territórios e entregá-los todos ao Senhor. Porque o nosso casamento é teu. Todas as áreas, todos os territórios, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deixa eu ler o comentário de vocês. Amém, obrigada, Jesus Cristo, por esse maná de grande desafio e compromisso. Estou em concordância, ligando na terra e no céu, em nome de Jesus. Aí a pastora Carla, a Célia do Instituto Ômega e Alfa, minha amiga querida, obrigada por sua dedicação e entrega e compromisso com o reino. Eu que agradeço, eu agradeço a Jesus todos os dias, porque apesar, né, dos desafios, vocês devem imaginar o que é os desafios de fazer uma live toda semana, né? Ele tem me dado graça para romper todas as vezes e estar aqui. Hoje é a última desse ano e eu estou com meu coração grato por ter cumprido o que Ele colocou no meu coração, por ter encerrado esse ciclo. Essa semana eu participei aí de um trabalho que a Célia faz. Ano que vem eu quero convidar todos vocês que estão assistindo para participar do Projetando 2026. E esse ano a Célia falou sobre iniciativa e como é que chama a palavra? Ela é uma palavra diferente, entregativa, não era entregativa, escreve, Célia, pelo amor de Deus, era sobre iniciativa, sobre iniciar e encerrar ciclos, né? Encerrar projetos, planos, e foi algo tão tremendo, gente, tão maravilhoso para mim. Eu fiquei tão surpreendida. Olha, eu fui presenteada por essa ministração, por esses 2 dias de Projetando 2026, né? Então, ano que vem, em nome de Jesus, acabativa, isso mesmo, Célia, obrigada. Iniciativa e acabativa. Nossa, foi muito bacana, gente. Ano que vem, em nome de Jesus, vocês estão convidadas e eu e a Célia, a gente vai dar um jeito de mandar esse convite para todas vocês. Aí vocês vão ver que tempo precioso. Para mim foi muito bom. Kelinha, você mora do lado da bênção, Kelly. Você não pode ficar de fora. Olha, eu vou ler os comentários. Obrigada, foi uma bênção poder te acompanhar, pastora Rita. Está sendo um aprendizado valioso, que o Senhor te capacite ainda mais. Amém, Kelinha, obrigada. Deus abençoe. A Genilda, gratidão, tempo precioso e edificante. A Carla, a pastora Carla, disposição diária. Amém, gente, Deus abençoe. A Célia, glória a Deus por todo esse conteúdo derramado sobre nós. Glória a Deus mesmo. Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Gente, Deus abençoe. Bom dia para você. Bom final de semana. Bom Natal em família. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te honre. Que seja um Natal de
paz, uma passagem de ano cheia da presença do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que o Senhor te surpreenda nesse 2026, que seja um ano de cumprimento de promessas na sua vida, que você venha colher dos frutos do que você tem trabalhado e semeado, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Bom dia.